Bom, mais uma caminhada, mais um pensamento. Hoje eu gostaria de falar sobre o sentido da vida. Sobre não ter o sentido, não encontrar sentido na vida. Esse é um pensamento que me acompanha há um momento já, há vários anos. Eu diria que pelo menos aí uns 7, 8 anos da minha vida adulta, né? De o que é ter um sentido para a vida. E eu nunca encontrei uma resposta, mas eu encontrei algumas pistas que me ajudam e me ajudaram a me sentir um pouco mais confortável comigo mesmo e de talvez não precisar ter uma resposta, né? Então vamos lá. Sentido, a gente pode dizer que ele é uma direção, que ele é um lugar no qual estamos buscando chegar, né? Uma direção na qual queremos ir. Então, se tem uma direção, tem um lugar. E se tem um lugar, tem um objetivo. Então, normalmente, quando as pessoas falam em ter um sentido na vida, elas estão falando em ter um objetivo na vida. E muitas vezes esse objetivo, ele não é nem na vida, ele é um objetivo na morte. Porque muitas pessoas que falam no sentido da vida se referem a religiões e se referem a modos de crença, a modos de vida que tem muito a ver com a religião. E as religiões, uma maioria delas, né, não todas, elas se preocupam com a morte e não com a vida. É uma salvação para o após a vida. E isso é interessante porque o ser humano é um animal que consegue encontrar força de vontade para fazer as coisas em vida através de um argumento que é para o depois da vida. Acredito eu que nenhum outro animal tem essa capacidade e tem essa vontade de potência, né? Ou seja, essa potencialidade de acreditar em coisas que não são da vida, mas que são da morte. E isso tem muito a ver com a subjetividade humana. Outro aspecto que eu acredito ser muito interessante sobre o sentido da vida é que muita gente também acredita que o sentido da vida é baseado em chegar em algum lugar como ser humano, em lugares que são sociais, que são convenções sociais expostas pra gente, que são posições expostas pra gente como posições de poder. Então, por exemplo, quando você chega a ter uma certa quantidade de dinheiro, ou quando você chega a ter um certo status pessoal, que isso ali é o objetivo da vida de muitas pessoas, ou seja, o que dá o sentido, o que dá o norte, esse objetivo, e o sentido é essa vontade de chegar nesse lugar, nesse patamar social. Eu pessoalmente já acredito mais num ponto de vista um pouco mais nihilista e um pouco mais voltado
algumas filosofias orientais também. E eu vou entrar nesse sujeito um pouco na frente do vídeo, mas principalmente falando da filosofia budista. Então, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou músico, sou músico contrabaixista e guitarrista, canto, faço diversas coisas há vários anos da minha vida já. E por muito tempo acreditei que o objetivo da minha vida era fazer música no mais alto nível possível. E era esse o meu norte, era esse o meu sentido. Ou seja, eu precisava estudar, eu precisava melhorar a minha qualidade técnica como músico, eu precisava tocar com pessoas mais importantes, eu precisava conhecer outros países, eu precisava conhecer a maior quantidade de música possível, eu precisava fazer todas as coisas que iriam me levar a ser um bom músico, o que eu considerava e o que a sociedade considerava como um bom músico, um músico de sucesso. Talvez não no sucesso comercial, mas no sucesso intelectual e musical mesmo. Porém, com o passar dos anos, eu fui conquistando essas coisas. Talvez não as mais incríveis que eu queria, mas muitas delas. Comecei a me dar conta de que uma frase que minha mãe me falava começou a fazer cada vez mais e mais sentido. E essa frase que ela me falava era: não existe pote de ouro no fim do arco-íris. Então comecei a me dar conta que era exatamente como procurar o fim do arco-íris. Você se movia para mais perto dele, para em direção a esse, no sentido desse pote de ouro. E o mais que você buscasse, parecia que o mais longe ficava. E que às vezes até mudava de lugar. Então, o que isso me levou a entender é que talvez você não precisa buscar o pote de ouro. Você não precisa buscar o começo do arco-íris. Talvez o começo do arco-íris não é nem o lugar mais bonito para se ver o arco-íris. Talvez você pode só ver ele de longe. E aí eu entro um pouco na minha filosofia de vida, que tem a ver com a filosofia de vidas orientais, budistas que eu falei uns minutos atrás, que é a filosofia da contemplação, que é você conseguir contemplar o mundo, contemplar a natureza, contemplar o presente. E a contemplação, ela não é só uma passividade para com a vida. Ou seja, não é que você está passivo, deixando de viver para poder contemplar, mas é absolutamente o contrário. É que você está ativamente vivendo a sua vida no presente. Você está ativamente contemplando o agora. E essa ação, ela te traz um sentimento que é calmo, pelo menos para mim, e que é um sentimento de vida, e não um sentimento de após a vida. E eu, através de tentar buscar cada vez mais e mais esse tipo de sensação, a sensação de estar presente, comecei a me dar conta de que no meu repertório como ser humano faltavam ferramentas para poder fazer isso. Porque eu sempre vivi em uma forma na qual não era importante
esse tipo de coisa, mas que era mais importante você buscar as coisas da sociedade. Então, através disso, comecei a ler mais escritos budistas, mais escrituras de meditação e ferramentas, né? Ferramentas que podem te levar a conhecer mais sobre esse processo que é o processo da contemplação e o processo de viver o aqui e o agora. Eu estou muito longe de conseguir viver assim, né? Estou muito longe. Acredito que se a gente estivesse perto, a gente já ia ser uma pessoa muito iluminada, assim. Acho que existem muitas pessoas que fazem dessa busca uma busca de vida mesmo, que elas param tudo que elas têm para fazer, mas eu, no meu caso, é uma busca do equilíbrio. E esse equilíbrio vem com um compromisso, e um compromisso de tempo, né? Então, eu tô tentando aceitar e tô aceitando que o meu compromisso ele é pouco a pouco, ele é devagar e sempre. E é um compromisso de buscar fazer essas coisas, buscar se concentrar no agora, se conectar com o presente, se conectar com a natureza, se conectar com as ações do dia a dia. De tudo que você fizer, você fazer com a sua mente, com o seu coração, 100%. Tentar fazer menos 2 coisas ao mesmo tempo, ou 3 coisas ao mesmo tempo, e fazer uma coisa muito bem. E só ela. Uma coisa de cada vez, né? E é um processo interessante, é um processo lento, sobretudo, né? E aí vem mais uma outra coisa que eu tenho tentado fazer, que é fazer menos coisas, pensar menos coisas. É como se tivessem muitas interferências de rádio numa estação e você não consegue nem entender a música. Eu acredito que a filosofia da contemplação ela tem a ver com isso, tem a ver com você sintonizar a uma música de cada vez dentro da sua cabeça. E assim poder aproveitar mais do que o que você tem feito, né? Então isso tem me trazido muitos benefícios agora, falando de uma maneira mais pragmática. E muitos desses benefícios são poder ler mais, poder entender mais sobre a minha própria vida, poder me reconectar mais com os meus amigos, poder me reconectar mais com as pessoas que eu amo, sentir talvez menos frustrações ou sentir a mesma quantidade de frustrações, mas saber gerir as frustrações de uma forma menos dolorosa no dia a dia e também poder estar satisfeito com coisas. E como eu falo, estou muito longe disso, né? Mas é um assunto que eu gostaria de compartilhar e acho que é um assunto que a gente pode caminhar e pensar por toda a vida, né? E sempre repensar, refletir e entender mais sobre a gente. E mudando um pouco de assunto, esse lugar que a gente acabou de visitar é um dos meus lugares favoritos, aqui perto de onde eu moro. Tem um laguinho, tem um riozinho, como vocês puderam ver. E, bom, é uma região com muitas casas, muito tranquilo, mas estamos relativamente perto de Paris, mesmo assim. A uns 30 minutos de trem, mas de trem metropolitano mesmo, né? E é isso. Vou contar mais sobre Paris e sobre outras coisas em outros vídeos pra frente. Por agora é só. Um abraço. Boa tarde.